Vamos falar um pouquinho de talvez aí uma das coisas mais importantes, difíceis de entender, que é o nosso sistema digestivo. Ou seja, a gente precisa, para ter saúde, a gente tem alguns apoiadores da saúde, algumas bases da saúde do corpo humano, e sem dúvida nenhuma, a saúde do corpo humano começa pela digestão. A partir do momento que a gente come alguma coisa, essa comida vai mandar informação para o nosso corpo. Eu acho que a maior parte ainda não entende isso. A maior parte das pessoas da área da saúde, a gente foi muito bem educado a acreditar que a comida é caloria. E sim, comida tem caloria, obviamente, é apenas uma das coisas que a comida tem e é uma das coisas menos importantes, com certeza absoluta. E repito, é o que todos nós da área da saúde aprendemos em termos de importância. Vamos calcular quantas calorias a pessoa precisa, basicamente isso, e de quantos macronutrientes, que é proteína, gordura e carboidrato. E aí se divide simplesmente caloria por macronutriente e está praticamente resolvido a nutrição do ser humano. Parece que a gente nem tem sistema digestivo. Pensando assim, parece que a gente é uma conta simples. E não é mesmo. Para a gente transformar qualquer coisa em outra coisa, a gente precisa da digestão, da capacidade de quebra do que entra e da capacidade de conversão interna. Então, se eu tomo cálcio, por exemplo, para os ossos, como é que o cálcio chega no osso? Como é que o cálcio sai do alimento e chega no osso? Não é só entrar que chegou. Por isso, inclusive, a suplementação de cálcio é um grande causador de problemas arteriais, doenças arteriais e do coração, como a aterosclerose, e não trata osteoporose, porque não é o cálcio que trata alguma coisa. O cálcio é uma matéria-prima, é uma substância que leva informações e substrato, que a gente fala, que é matéria-prima. Então, todo alimento é um mix de informação metabólica, ele literalmente diz alguma coisa para o nosso corpo fazer, sim, também, mas ele também é um substrato, ou seja, ele é uma matéria-prima para fazer alguma coisa. Tá? E aí sim, se tudo isso combinar e der certo, a gente vai produzir osso, músculo, tendão, articulação, neurônios e assim por diante. Tá? Então, o primeiro passo é o nosso sistema digestivo conseguir digerir. A digestão começa na mastigação, é uma pré-digestão. Depois passa pelo estômago, onde a nossa comida precisa receber uma grande quantidade de ácido clorídrico. O estômago também libera vários hormônios diferentes, só por estar recebendo comida. Hormônios como as incretinas, o famoso GLP-1, quer dizer, o famoso é o Ozempic, O GLP-1 é o hormônio verdadeiro, o Ozempic é uma droga baseada em hormônio. É produzido no estômago, A grelina, por exemplo, que é um hormônio anabólico extremamente potente, que mantém massa muscular, que aumenta a produção de GH. Olha quanta coisa acontece no estômago ao mesmo tempo. Infelizmente, tem gente que tem coragem de tirar o estômago, Está perdendo um órgão essencial à saúde, um órgão extremamente produtor e regulador de hormônios. A partir daí, do recebimento do ácido clorídrico, a gente vai ter uma comida mais pronta para absorção, ainda não totalmente pronta, e aí vai para o próximo estágio, que é o intestino delgado, e ali já começa alguma absorção de nutrientes, principalmente a partir do momento que a gente recebe aí a bilis, que tem principalmente protease e lipase, que são enzimas que terminam esse processo de digestão de gorduras e proteínas. E a gente também tem alguma amilase do amido. Então, basicamente, tem amido, inclusive, na carne, para vocês terem uma ideia. E a gente precisa fazer essa digestão a partir da bile, que é liberada principalmente pela vesícula. Então, muito importante é ter vesícula. Apesar disso, já muito importante falar também, nem sempre que não tem vesícula, o corpo não dá conta da digestão. Tem gente que tem uma boa liberação rápida de bile pelo sistema digestivo, sem precisar da vesícula, sem ser tão importante, vamos dizer assim, precisa. A importância
para algumas pessoas é maior do que para outras. Nem todo mundo vai ficar muito mal sem vesícula, algumas pessoas vão, tá? Então é muito individual essa realidade também. E a partir do momento que a maior parte dos nutrientes é absorvido no intestino delgado, que é um intestino específico de absorção, a gente vai para o finalmente ali, que é o intestino grosso, que absorve principalmente água. Não somente, mas principalmente. Então aí a gente vai absorver o resto da água e pronto, sobrou o que tinha para sobrar. O que não era bom não foi absorvido num bom sistema digestivo. Foram eliminadas várias coisas a partir da bile também, vários hormônios metabolizados, toxinas e assim por diante que passaram pelo fígado. Também estão indo embora, né? Ou seja, tanto o nosso sistema digestivo não absorve, quanto literalmente elimina de dentro do nosso corpo. Toda a parte de absorção depende das vilosidades intestinais, que são dedinhos, e como se fosse assim, ó, dedinhos ali, que eles vão deixar ou não entrar substâncias importantes para a saúde, né? Principalmente vitaminas e minerais, proteínas e gorduras. Então, tudo isso tem que acontecer dentro de uma digestão saudável. A partir do momento que o nosso sistema digestivo começa a inflamar, ele começa a ter dificuldade de absorção, liberação de mucosa, liberação de substâncias que impedem a absorção, até para a própria proteção, por estar com medo de estar entrando coisa ruim e não poder impedir isso. Então, quando o nosso sistema digestivo é agredido, ele começa a não deixar absorver a maior parte das coisas. Então, quando a gente ingere substâncias inflamatórias, e infelizmente os vegetais estão cheios de substâncias inflamatórias para o nosso sistema digestivo, a gente começa a perder capacidade absortiva e ficar desnutrido. Uma coisa que o nosso corpo consegue absorver com facilidade, e isso é uma proteção inteligente para a natureza, não para o mundo moderno, é amido. Amido é... O que é amido? Amido é um tipo de açúcar de origem vegetal e que é muito fácil absorver. Por quê? Porque gera uma energia fácil de produzir, porém tudo tem seu preço. Ela é uma energia inflamatória também. Então, quando eu ingiro amido, o corpo absorve praticamente de qualquer jeito. Só que proteína, gordura, vitaminas e minerais, não são fáceis de absorver. Então, uma pessoa que está com o sistema digestivo inflamado, a única coisa que ela está absorvendo muito bem é amido. E aí essa pessoa, quando come vegetais, principalmente farinhas, grãos e raízes, que tem muito amido, ela diz assim, nossa, ó, não sinto nada, não fica pesado, absorvo bem, minha digestão fica boa, blá, blá, blá. Não é que a tua digestão está boa. É muito pelo contrário. Tua digestão está tão doente, tão horrível, que a única coisa que tu consegue absorver é essa energia rápida e tóxica, inflamatória para a mitocôndria, né? Quando a gente produz energia a partir da glicose, a glicose... O que é o amido? É uma cadeia de glicose. Isso é amido. Então, quando eu produzo energia mitocondrial a partir da glicose, eu tenho alta quantidade de liberação de radicais livres, que são extremamente inflamatórios para o corpo humano, que levam a engordar, que levam a envelhecer, que levam a doenças crônico-degenerativas, que levam a doenças autoimunes por inflamação, porque o corpo está tão inflamado que começa a produzir anticorpos contra qualquer coisa, que ele nem sabe direito por quê. Então, estamos num momento onde doença crônico-degenerativa e autoimune é normal. Quase todo mundo tem, ou vai ter. É normal por quê? Porque estamos destruindo o nosso sistema digestivo, que é o grande regulador de entrada de nutriente, energia, imunidade. Né? Você gosta da dieta carnívora, mas está com alguma dificuldade de implementá-la? Talvez eu possa te ajudar. Desenvolvi um e-book sobre dieta carnívora, como fazê-la, quais são as dicas para se ajustar, para dar certo, como fazer de forma adequada. Se você tem interesse, o nosso link está na descrição do vídeo. É só clicar e conseguir ter acesso a esse conhecimento que vai ajudar muito a sua saúde e a sua vida. Então, meus queridos, a gente está aí num momento bastante complexo e verdadeiramente ruim para a saúde humana, porque somos o tempo todo enganados por interesses econômicos que querem vender coisa. Né? A gente é o tempo todo enganado por todos os motivos. Né?
A gente é enganado para comprar um carro, que na propaganda o carro faz 40 km por litro, não estraga nunca, e é baratinho, e é de confiança, né? Isso é propaganda, é o marketing. A gente é enganado para comprar comida, a gente é enganado para comprar remédio, a gente é enganado para comprar uma viagem, né? Todo mundo faz o seu marketing defendendo o seu ponto, às vezes mais eticamente, às vezes menos, normalmente menos. E a gente mesmo tem nosso nível de autoilusão, né? De querer acreditar mais do que é para acreditar, ou fazer uma fantasia em cima daquilo, né? Por exemplo, a gente gosta de uma comida, então tudo que falam bem daquela comida vira verdade. E aí a gente vai acreditando cegamente no vizinho, na prima, no tio. Eu ouvi falar que tomar 3 xícaras de café por dia aumenta a vida em 10 anos. Não, então vamos lá, vamos tomar. Acredito. Onde é que está escrito? Nem interessa, acredito. Isso deve ser verdade. Então, assim, a gente é enganado pelos outros e pela gente mesmo, né? Então é um problema do ser humano. Pela gente mesmo, o problema é só nosso. Pelos outros, é um problema, para mim, muito mais sério. Então, claro, cada um vai se iludir sozinho, né? Acreditar, por exemplo, no que eu falo aqui, que eu posso curar tudo e todos o tempo todo, sem problema nenhum, que eu faço milagre. Eu nunca falei nada disso, mas a pessoa pode querer acreditar nisso. E eu não sou ninguém mais, ninguém menos do que uma pessoa normal, que estuda e que quer fazer o melhor possível. Então, gente, a gente precisa entender que o sistema digestivo é a base da saúde. O que o nosso sistema digestivo precisa? Infelizmente, muito pouca coisa, né? É aquilo que eu sempre falo aqui para vocês. Agora vou ser repetitivo, mas faz parte. O nosso sistema digestivo precisa de carne, gordura, sal e água. Carne, gordura animal, sal e água. Qualquer coisa além disso é uma agressão, menor ou maior. É claro que o nosso sistema digestivo foi feito para tolerar agressões eventuais, pequenas, eventualmente maiores, né? Para vocês terem uma ideia, uma das causas de doença de Crohn, né, que é uma doença autoimune intestinal grave, é a infecção bacteriana ou viral do próprio intestino. Ou seja, quando uma bactéria ou um vírus ataca o nosso sistema digestivo, ele está inflamando. E depois disso, ele pode ser a gota d'água, é por isso que eu quero chegar, onde eu quero chegar, pode ser a gota d'água e desenvolver uma doença autoimune. Síndrome do intestino irritável também. Ou seja, está publicado que vírus e bactérias podem causar essa doença. O que não está publicado é que não é a causa inicial, é a causa final, é a gota d'água. Ou seja, a gente o tempo todo está comendo coisas que o nosso sistema digestivo não foi feito para lidar muito bem, e aí de repente pega uma infecção ou um vírus, é a gota d'água, a coisa desanda a partir dali, e aí consideram aquilo a causa. Não, aquilo não foi a causa, aquilo foi a gota d'água. Então, se o nosso sistema digestivo está bem, saudável, pegar uma virose ou uma bactéria de vez em quando não vai gerar uma doença crônica. Tá? Vai dar uma desandada e daqui a pouco volta ao normal. Então, precisamos aprender cada vez mais a cuidar do nosso sistema digestivo, comendo o mais saudável possível. Isso sem dúvida nenhuma, né? A digestão, mais do que qualquer outro sistema do corpo, entra em contato diretamente com o que a gente come, né? Então, claro, comer comida industrializada e ultraprocessada é a pior coisa que tem. Agora, alimentos vegetais não são saudáveis, não são ideais para o nosso sistema digestivo. Ideal é a melhor palavra. É muito melhor do que comer industrializado. Então, a pessoa que, de novo, comparativamente come vegetais, frutas, legumes, verduras, comparado com a pessoa que come McDonald's, bolacha recheada, bolachinha Belvita, não sei mais o que, a pessoa dos vegetais está muito mais saudável. Agora, comparando essa mesma pessoa com uma pessoa que come exclusivamente carne, gordura, sal e água, aí ferrou, não dá para comparar, né? Então, qual é a comida absoluta do ser humano? Carne, sal, água, gordura. Essa é a comida absoluta. Variações são toleráveis pelo nosso sistema digestivo. Principalmente quando as variações não são muito agressivas, intensas e exclusivas. Grãos são um grande problema para o nosso sistema digestivo. Eu diria que para o sistema digestivo em si, grão e fruta, principalmente grão, é muito ruim. A maior parte dos grãos tem ácido fítico na casca. Então, grão integral, pior ainda.
Ácido fítico tem quase toda a casca de vegetal e o ácido fítico é um ácido. Ele queima o sistema digestivo, tá? Então é uma coisa que a gente tem que cuidar. Por isso que, se for para comer arroz, coma o normal, branco, não o integral, se for para comer, né? E aí, nesse quesito, as raízes são bem menos ruins do que os grãos, porque tem bem menos antinutrientes, mas também tem. Então é uma sequência de coisas que a gente pode usar de vez em quando, né? Então eu eventualmente como uma batata baroa, que a gente chama aqui, que é a mandioquinha, tá? Uma vez a cada 15 dias, mais ou menos isso, hoje. Deve dar no máximo isso. Eventualmente eu gosto de fazer um carreteiro ou um risoto, uma vez por mês, mais ou menos. É isso. Tá? É isso a minha realidade de hoje. Para quem ainda está na transição, com mais frequência e com pouca quantidade, dá para aguentar, dá para tolerar. É um processo, né? Eu levei 10 anos para conseguir entrar numa carnívora estrita. Hoje eu conseguiria mais rápido, entendo mais todos esses caminhos, né? Eu acho que 2, 3 anos é um período bem plausível para sair de uma dieta convencional e entrar numa carnívora estrita. Tem gente que consegue antes. É isso. Vamos ver aí o que vocês têm de dúvidas. Estufamento é problema no intestino ou no estômago? Não sei. Pode ser em qualquer lugar. Tem que ser investigado. Criança, 5 anos, ferro baixo, barriga distendida, alergia alimentar, refluxo. Com fio de baixa acidez, poderia suplementar betaína? Não. O que fazer? Dar o alimento original do ser humano. É isso. Criança não tem motivo para ter baixa acidez por doença, né? Não deu tempo de estragar o sistema digestivo. Não deu tempo. 5 anos, não deu tempo. Está sendo bloqueado pela má alimentação. Pode ter outro motivo? Pode. Aí doenças de nascença que tem que ser investigadas. Má formação digestiva. E aí vai gerar sintomas graves. Tem que ser investigado. Fora isso, é má alimentação. Ponto. Muita azia, arroto, estufamento e constipação. Uso sal amargo, mas no final sempre tem a sensação de não ter esvaziamento do intestino. Bom, muita coisa para investigar, né? O sistema digestivo, gente, vocês viram quanto que eu falei e eu fui extremamente resumido. Para vocês terem uma ideia, a aula mais longa da nossa pós-graduação na área de metabólica para médicos é a aula de sistema digestivo. A aula mais longa. Ou seja, o sistema digestivo é extremamente complexo. Quando a gente está com sintomas, esses convencionais, azia, arroto, estufamento, constipação, intestino solto, pode ser qualquer coisa, de cima até embaixo, né? Então isso tem que ser investigado por um médico. A única coisa que vocês podem fazer, e é uma coisa muito importante, é melhorar a alimentação. É a coisa mais importante, inclusive. Porque com uma má alimentação não vai dar certo isso aí, entenderam? Muitas vezes, o primeiro passo é melhorar a alimentação. Não precisa ser completamente, tem que ter uma melhora da alimentação. Essa melhora da alimentação, muitas vezes, em casos com mais sintomas assim, por exemplo, eu peço um exame de sensibilidade alimentar. Existe um que dá para fazer na própria clínica do médico. Existe de laboratório também. Para mim, tanto faz. Todos são bons. Sensibilidade alimentar é quando o corpo está produzindo anticorpo contra o alimento. É bem diferente de alergia alimentar, que é quando a gente está produzindo IgE, imunoglobulina E, que medeia uma reação aguda importante. Ou seja, alergia alimentar, tu vai ter inchaço da garganta, vermelhidão, coceira, inchaço da pele. Isso é alergia. Sensibilidade alimentar pode dar vários sintomas, entre eles azia, arroto, estufamento, constipação, intestino solto, intestino preso e outros sintomas, fadiga, um monte de sintoma. Quando o intestino está assim muito desregulado, esse é um bom exame para começar a investigação e o tratamento. Nem sempre eu peço de primeira, porque primeiro eu tento mudar a alimentação, mas em mudando a alimentação para uma alimentação low carb, com vegetais de baixa inflamação, tem que melhorar bem. Não melhorou, pode ter algum alimento saudável fazendo mal para essa pessoa. Pode ser legume, pode ser alface, pode ser batata, pode ser ovo, peixe, pode ser crustáceo, pode ser fermento, pode ser muita coisa. E aí, quando esse tipo de exame vem com algum alimento fortemente positivo, tirá-lo por um tempo da alimentação, mesmo sendo um alimento saudável, tipo ovo, que é muito comum. Sempre fala que ovo é extremamente comum gerar reações autoimunes.
pela clara do ovo ser muito completa e complexa, quando o nosso corpo recebe essa informação com muita frequência e o intestino já não está muito bem, está sendo agredido, pode desandar o negócio. Entender? E aí vai ficar aí, por exemplo, sem ovo por uns 6 meses, depois pode voltar, porque essa reação mediada por IgG, que é uma imunoglobulina, essa reação vai durar algum tempo, não para sempre. Ela foi causada pela má alimentação e vai ser resolvida pela boa alimentação e por uma parada transitória no alimento em questão. Esse é o começo do tratamento digestivo. E às vezes só aí a gente já resolve tudo. Então, existe uma sequência, existe uma ordem também para a gente tratar e investigar o sistema digestivo. Não adianta querer fazer probiótico. Isso é um problema, gente. Todo mundo fazendo probiótico aleatoriamente. Tá mal, toma probiótico. Tá na moda. Probiótico é o final de tudo isso. A gente vai usar probiótico em pacientes que já estão tratados, já estão comendo melhor, já vimos a parte de autoimunidade, de acidez, de enzimas digestivas, e aí ainda não está tudo redondinho. Aí a gente vai investigar qual é a bactéria que cresce naturalmente ali no nosso corpo, que não está crescendo ou que está crescendo demais, para daí sim pensar em usar probiótico. É a última coisa, última da última. Com certeza tem meu paciente aí, vários assistindo, e se alguém está tomando probiótico prescrito por mim, pode falar. Duvido, que talvez tenha um aí. É muito raro eu prescrever probiótico. Acontece, mas é raro, tá? Então, cuidado com esse uso indiscriminado de probiótico. Por quê? Porque o teu solo digestivo não está propício para crescer a coisa certa. Ou tá. E aí coloca um monte de coisas certas para crescer ali, no mínimo vai dar briga. No mínimo vai dar uma desandada leve, ou vai dar uma andada, uma melhorada por um curto período, e daqui a pouco volta tudo para o mesmo lugar. O pior que pode acontecer é que uma dessas bactérias introduzidas tenha um espaço para crescimento incontrolado, descontrolado, e aí vai gerar um problema digestivo intestinal ainda maior. Isso é o pior que pode acontecer. É raro, mas pode. O normal é melhorar por pouco tempo e voltar como estava antes, ou até piorar por pouco tempo e voltar como estava antes. Isso é o mais normal, né? Mas tudo pode acontecer usando a coisa errada na hora errada, ou a coisa certa na hora errada. Bicarbonato antes da refeição ajuda a destruir a digestão. Pior coisa que se pode fazer é tomar bicarbonato antes da refeição, ou depois. Sal amargo é bicarbonato. É uma porcaria. Na verdade, de novo, está tratando sintoma. Como o sistema digestivo está doente, a acidez que é baixa, às vezes volta e para o esôfago é alta, para a garganta é alta. Aí a pessoa toma bicarbonato, não sente, porque não tem mais ácido, o bicarbonato é um antiácido natural, e aí ferrou o sistema digestivo de vez, né? Porque aí não está sentindo e não está digerindo. Desastre, desastre. Doutor, como diz, comer uma coisa e transformar em outra na questão das fezes é realmente importante, se afunda a boia. Se tem gotas de lipídio junto, isso demonstra não estar digerindo bem? Sim, é isso aí. A formação de fezes tem que ser super adequada, né? É um pouco diferente do que a gente aprendeu, porque a gente aprendeu uma dieta bem formada de uma dieta não humana, não carnívora. Mas as fezes são bem formadas, não são endurecidas e não têm restos alimentares e afundam. E não tem cheiro. Quer dizer, tem, mas muito fraco. É isso. Qualquer coisa diferente disso, a digestão não está boa, tá? O cravo da Índia ajuda na produção de enzimas? Desconheço essa propriedade. Se tem, não estou dizendo que não tem, não deixa de ser um remédio e não deve ser usado por muito tempo. Tá? Eu não tenho vesícula. Qual exame preciso fazer? Depende. Aí depende. Muita coisa pode ser necessária ou nada pode ser necessário. Depende dos teus sintomas. E depende da formação de fezes. Depende de muita coisa. Consulte um bom médico se você tem sintoma. E se você não tem, tá tudo certo, segue a vida. Pessoa que solta muitos gases. Por quê? Porque come comida ruim. Tem bactérias ruins dentro dela. Bactérias inflamatórias formadoras de gases. É isso. Então, precisa realmente entender o que está comendo de ruim e como estão as bactérias. Não tem outro jeito. É comida ruim. Comida fermentável. Por exemplo, alho é fermentável. Cebola é fermentável. Existem temperos como alho, que a gente usa muito, que são extremamente fermentáveis. O que você acha da espirulina? O que eu acho da espirulina, eu não gosto. Não acho horrível, mas não sou a favor. Não vejo nenhuma vantagem. É remédio natural.
tem efeito colateral. Não é uma coisa, não é um suplemento. Está errado dizer que é suplemento. Suplemento é algo que o nosso corpo já tenha e a gente está suplementando. Espirulina não tem no corpo humano, então não tem suplemento. É um remédio e, como todo remédio, tem efeito colateral. Pode-se usar por algum tempo, eu não uso para os meus pacientes, mas não sou contra usar por pouco tempo em alguns casos de alterações digestivas. Mas não vejo necessidade. Quem não tem vesícula, como driblar a diarreia quando come gordura? Se tem gente que não tem vesícula e não tem diarreia comendo gordura, tem gente que não tem vesícula e tem. Se não tem vesícula e tem diarreia, tem que passar por avaliação médica para entender o que precisa ser suplementado, que não necessariamente é só ácido biliar. Pode ser várias outras coisas necessárias. Quem tem um sistema digestivo saudável não solta gases. Vou dizer, não é zero, mas é muito próximo de zero. Ter borbulhamento e gases é um sinal claro de sistema digestivo funcionando mal e de má alimentação. A gente não é ruminante, meus caros. Ruminante fermenta o tempo todo, mas ultimamente o ser humano está contribuindo mais para a destruição da camada de ozônio do que os boi. Está virando um ruminante não ruminante. Come coisa de ruminante, fermenta e solta gases o tempo todo e não absorve nutriente porque não é ruminante. É isso. A indústria farmacêutica não faz nada com boi no pasto, meus caros. Todo o solo do mundo está contaminado por agrotóxicos graças à indústria agrícola. A produtora de vegetais faz isso. Todo o solo do mundo está contaminado graças aos comedores de vegetais. E aí o nosso boizinho também come agrotóxico, só que antes de chegar na gente, passou pelo fígado dele e alguma coisa foi eliminada. Então, eu prefiro comer uma carne de boi pouco contaminada do que um vegetal muito contaminado. Essa conta não fecha da galera que tem medo de comer carne porque está contaminada. Vegetal não tem fígado para se descontaminar. Boi tem. Se o estômago produz hormônios durante uma refeição, logo após a refeição, pessoa que chega a fazer 4 dias de jejum, durante o jejum vai produzir esses hormônios, vai produzir outros hormônios. O estômago produz hormônios quando está em jejum e outros hormônios quando não está. Os hormônios do jejum são muito mais saudáveis, mas precisa ter estômago para isso. Quer dizer, literalmente, precisa ter o estômago presente para o jejum funcionar. Tirar o estômago não resolve esse problema. Quer dizer, para de produzir hormônio de jejum, né? A grelina que eu comentei, que é o hormônio mais anabólico, ganhador de massa muscular do ser humano, pau a pau com a insulina, na minha opinião superior, ele é produzido em jejum, tá bom? Pelo estômago. Que leva a ter gastrite atrófica? Justamente, a atrofia vem da ausência de produção de ácido clorídrico, né? Então, é uma pessoa que não está mais produzindo ácido clorídrico e que é tão pouco ácido clorídrico que o sistema digestivo entra em atrofia. Atrofia é ficar mirrado, né? Murchar. Isso é atrofia, tá? Então, é normalmente falta de estímulo de produção de ácido clorídrico, lesão mitocondrial, fadiga, mas principalmente alimentação à base de vegetais e não de proteínas e gorduras, porque não estimula o sistema digestivo a produzir ácido, tá bom? Não podemos tomar água comendo. Como usar o cloridrato de betaína nesse momento? Tomando água. Não vai ser 2, 3 goles d'água que vai alterar teu sistema digestivo. É muita água, é um copo d'água. Bota lá, deu, engoliu. Não tem nenhum problema, tá bom? Na Itália tem muitas áreas com uma longevidade grande e a dieta é baseada nos carbos. Mas no caso, os ingredientes são puros. O problema do nosso carbo aqui é a industrialização? Não. De novo, você está comparando um hábito de vida saudável que não tem nada a ver, quer dizer, teria a ver, mas nesse caso não tem, com uma dieta, o que salva essas regiões do mundo, onde se tem uma longevidade um pouco maior. E digo mais, na Itália, a região da Sicília, a região do Mediterrâneo, né, que é considerado uma blue zone, a média de vida deles não está muito acima da Itália como um todo, nem sequer do Brasil. O que se tem lá são mais centenários do que o normal, e isso, na minha opinião, é muito mais uma curiosidade. Por quê? Porque a média de vida continua na mesma Merlin, muito pouco acima, e esse aumento ligeiro, mais considerável na média de vida tem muito mais a ver
com áreas onde as pessoas vivem andando mais, vivendo em ambientes mais abertos, com mais sol, por isso inclusive é no sul da Itália que isso acontece, mais exposto ao sol, com menos estresse, isso aumenta o tempo de vida. E não essa pseudo-afirmação de que o carbo é melhor na Itália do que no Brasil. Eu, sinceramente, não concordo nem um pouco com isso. Acho que se fosse só isso, a diferença de tempo de vida não seria nem significativa. Pode ser um pouquinho, porque na América realmente a gente tem grãos com mais glúten selecionados de propósito, que o glúten é uma neurotoxina, mas isso aí vai interferir muito pouco no tempo de vida. Ou seja, do ruim para o menos ruim não ficou bom, tá entendendo? O tempo de vida do ser humano hoje é muito baixo. E os locais onde tem realmente maior tempo de vida e não centenários, ou isso ou aquilo. Tempo de vida são os locais que mais comem carne. Hong Kong, por exemplo, é o maior consumidor de carne do mundo. Luxemburgo é o segundo. Eles aí estão pau a pau, não sei qual é que está em primeiro, qual é que está em segundo, mas é por aí, que são os países mais longevos do mundo de fato, tá? Ou seja, quanto maior o consumo de carne, menor o consumo de vegetal, maior longevidade. Aí sim, aí tem a ver. Agora essa coisa de que a dieta mediterrânea é saudável, repito, é o que eu acabei de falar. Ela é menos ruim do que a dieta das grandes cidades. Menos ruim, sem dúvida. Boa, não. Quem quiser se consultar com qualquer médico da minha linha que seja meu aluno, manda direct, que a minha equipe orienta vocês. Comecei dieta cetogênica, estou sempre muito inchada. Consulte com o médico para entender o teu sistema digestivo, tá? As lives vão todas para o YouTube, meus queridos. Iogurte à base de Reuteri, né, que é um probiótico, pode ser usado para restaurar o sistema digestivo? Não, não pode. De jeito nenhum. Expliquei. Qualquer bactéria, benéfica ou não, que entrar num sistema digestivo inflamado, ou vai melhorar por pouco tempo, ou vai piorar por pouco tempo, ou vai dar problema maior ainda. Não existe isso aí. Iogurte não é saudável, iogurte com bactérias selecionadas, menos ainda, tá bom? Não consigo largar minha laranja após almoço, que pena. Só lamento por você, querida. Olha, uma laranja orgânica para estar menos intoxicada. É a vida, é muito ruim. Vamos lá, vai ficar gravada. Todas as lives vão ser editadas e vão para o YouTube, em média, em 15 dias. A gente tem um e-book falando sobre a dieta carnívora, bases da dieta carnívora, como fazer. Quem quiser, manda direct, quero o e-book aí, que aí a minha equipe manda o link para vocês. Chia e linhaça são prejudiciais à saúde? Sim, são, tá? São. Pouco, mas são, tá? A linhaça tem ômega 3 dentro dela, mas existe ômega 3 na gordura animal também. Por outro lado, a linhaça é uma fibra que é fermentável, então tu vai criar bactérias ruins no teu sistema digestivo. Eu não recomendo linhaça para ninguém, apesar de ter, sempre digo, todo vegetal tem uma coisa boa dentro dele, todo, sem exceção. Agora, aí as coisas ruins que também tem, compensa? Não, não compensa. Por que fala que a chia baixa o índice glicêmico do alimento? Porque baixa, é uma fibra. Baixa o índice glicêmico. Mas é uma fibra que é fermentável e vai gerar problemas de flora bacteriana no teu sistema digestivo. Então, ganha numa coisa, perde noutra. Não tem como, né? Então, não vejo vantagem nenhuma. Falei sobre gases, né? Bastante para vocês aí. Bom, para terminar então, tudo bem. Refluxo laringofaríngeo, tá? Refluxo laringofaríngeo nada mais do que o teu estômago não conseguindo digerir bem. Aveia é uma grande porcaria, tá? Gente, todos os vegetais são ruins. Eu falei essa frase com todas as letras, aí vocês perguntam: e a aveia? E a laranja? E a maçã? E o sei lá o que? É vegetal? É vegetal? Não é bom. Pode ser aceitável, pode ser tolerável e pode ser muito ruim. Mas bom não é, tá? Quando a gente tem uma má digestão do estômago, geralmente, quase sempre, por baixo ácido clorídrico, a comida vai ficar muito tempo no estômago e, inevitavelmente, com ela, um pouco do ácido do estômago, que é baixo, vai voltar e pode voltar até a garganta e, inclusive, se voltar até em cima na garganta, vai entrar no sistema respiratório, que é a faringe, e vai fazer lesão de faringe, de pulmão, de esôfago, né? Então, o refluxo laringofaríngeo é um sinal claro de problema digestivo estomacal. E quase sempre, isso se dá por deficiência de ácido clorídrico.
Aí o médico tem que avaliar para entender, tá? Então, gente, quem quer começar bem a sua mudança, a hérnia de hiato acontece pelo mesmo motivo. Quando não tem acidez, o final do hiato tem uma válvula para segurar a comida lá embaixo. Essa válvula só se fecha na presença de acidez. Quando não tem acidez suficiente, ela começa a abrir, começa a ficar flácida, começa a ficar mole, e aí forma uma hérnia, que é justamente um abaulamento e uma falta de capacidade de fechamento dessa área, normalmente também causado por deficiência de ácido clorídrico. Tá? Vinagre de maçã é um remédio. Como todo remédio, pode ser usado por algum tempo, não para sempre. Tá bom? Então pode comer nada da sua carne? Depende do quão exigente e saudável você quer ser para sua vida. Né? O corpo humano foi feito exclusivamente para carne, gordura animal, sal e água. A lista é essa, acabou. Agora, vegetais pouco inflamatórios, como abacate, limão, verdes, legumes, são toleráveis, até um pouco de raízes. Tolerável. Isso é uma low carb saudável. Não é o que eu pratico, é o que a Marina pratica, por exemplo. Dá para ser bem saudável assim, dá para ser mais saudável assado. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Agora na tela estão aparecendo mais 2 vídeos com conteúdo de alto valor que eu recomendo você assistir. Obrigado por chegar até aqui e até mais.